E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Richard e você está no canal da RZS Filmes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre correção de cor e colorização. Você quer deixar seu vídeo assim? Então fica aqui que você vai aprender. Bom, a correção de cor, ela serve para a gente poder ajustar, como o próprio nome diz, né, fazer a correção da cor. Mas não só isso, a gente vai ajustar contraste, a gente vai ajustar o balanço de branco, a saturação e também nessa etapa a gente analisa todos os takes do nosso filme para deixar ele mais homogêneo possível, ou seja, todas as cenas elas têm que ter as mesmas características de contraste, de saturação e de balanço de branco. Muitas vezes no nosso processo de gravação acontece a gente gravar com câmeras diferentes, então essa etapa é muito importante para a gente deixar todas as câmeras equilibradas com o mesmo perfil de cor. Na colorização já é uma etapa um pouco mais criativa e subjetiva. E nessa etapa o diretor ou o editor ele vai colocar o sentimento que ele quer naquele vídeo. É uma etapa que é um pouco difícil passar porque vai muito do gosto de cada um. Eu vou citar aqui dois filmes que são referências, né? Nessa parte de colorização, que é o Mad Max e o Matrix. No Mad Max a gente tem aquela cena no deserto que eles abusaram das cores quentes justamente para passar a sensação para quem está assistindo do calor, né, de quanto aquele universo é quente, né? Então foi uma forma de linguagem. E também no filme do Mad Max, nas cenas noturnas, a gente tinha cenas extremamente azuis, muito azul. Inclusive, as cenas noturnas foram gravadas de dia. E na pós-produção, ou seja, na colorização, a gente mudou até do dia para a noite, né? Você vê como que a colorização ela é uma etapa muito importante, que ela pode até ter esse poder. Então, e no filme da Matrix, a gente tem também as cores sendo usadas como uma figura de linguagem também. Quando os personagens estão na Matrix, você percebe que a colorização do vídeo ela puxa mais para os tons verdes, né? Justamente para mostrar para quem está assistindo que eles estão naquele universo digital. E quando eles estão fora da Matrix, ou seja, no mundo real, as cores tendem a ser mais azuis, mais frias. Então é bem interessante e a gente pode explorar isso nos nossos vídeos para também dar sentido, não é só deixar bonito, né? É dar sentido ao que você está fazendo. Então, vou dar alguns exemplos aqui dos meus vídeos, tá? Para vocês verem na prática como funciona, beleza? Bora lá! Então, pessoal, eu separei aqui 3 exemplos para a gente poder trabalhar cada um deles separado. De início aqui, é interessante vocês deixarem aberto essa janela dos escopos do Lumetri aberta. Então, eu vou arrastar aqui a nossa camada de ajuste. Beleza? Eu vou usar esse plugin aqui, chama Colorista 4, que ele é o mesmo, ele é um plugin para colorização, mas se você não tiver ele instalado, você pode usar o Cor de Lumetri, que também é um plugin da própria Premiere, né, do próprio Premiere, para fazer correção de cor. Então eu vou começar aqui pelo balanço de branco. Como eu falei aqui no gráfico, né, ele está um pouquinho mais pro vermelho e pro verde. Eu vou jogar um pouquinho mais de azul na imagem. Aqui acho que tá bom. Vou jogar um pouquinho mais de magenta. Não muito, beleza. Então você vê que a imagem já deu uma modificada, ela tá menos amarela, né, do que estava antes. Vou dar tá vendo como ela ficou um pouquinho mais azul? Então aqui eu acho que tá mais equilibrado assim. Agora eu vou ajustar aqui as sombras. Vocês percebem que, né, onde era para estar escuro, tá um pouquinho acinzentado. Então eu venho aqui, ó, nessa parte de baixo do painel de curvas. Vocês procurem aí no Cor de Lumetri, ele também tem um painel de curva. A gente vem abaixar um pouquinho mais aqui, ó, jogar um pouquinho dessa informação que está aqui no meio, um pouquinho mais para cima, que é onde está a região aqui da pele dela. Então, não precisa ser muito, é bem pouquinho, para não ficar muito contrastado.
Pra mim aqui tá legal, tá? Vou dar um antes e um depois aqui, ó. E agora eu vou devolver um pouquinho mais da saturação, bem pouquinho. Acho que 10 aqui tá legal. Beleza, agora que eu vou abrir aqui o painel de comparação. A nossa referência ficou essa imagem. Eu venho aqui nas outras, ó, e vou analisar. Aparentemente aqui tá correto, ó, como eu falei, como eu filmei no mesmo local, com a mesma luz, não vai dar tanta diferença. Essa imagem aqui, a última, já deu um pouquinho, parece que a pele dela tá um pouco mais amarela, vocês percebem? Então eu vou dar uma leve corrigida aqui no balanço de branco, para ficar um pouquinho mais magenta a pele dela. Beleza, que esse ajuste que a gente tem que fazer aqui. Se vocês estiverem com um projeto com cenas em locais diferentes, isso aqui vai ser muito importante para você poder equilibrar. Inclusive, se você filmou com câmeras diferentes, esse processo também é bem importante, porque você vai ter cores diferentes. Às vezes o balanço de branco da outra câmera está diferente, então você vai ter que corrigir usando esse painel aqui de referência. Então beleza, essa primeira etapa de correção de cor já está feita. Agora eu vou jogar aqui, ó, uma outra camada. Eu vou usar o colorista de novo. Nessa etapa aqui é um pouco mais complicado eu passar para vocês, porque assim, nessa etapa aqui vai muito da sua criatividade, do que você quer passar, então é muito pessoal, né, o que você vai querer fazer aqui. Eu costumo utilizar esse LUT aqui, que é o Vision 6. Eu vou desligar aqui a comparação para ficar maior, para a gente poder enxergar melhor. Vocês percebam que a imagem, né, o tom de pele fica um pouquinho mais alaranjado, por isso que eu gosto até de utilizar esse LUT. Às vezes eu não utilizo LUT nenhum, a maioria das vezes eu não utilizo. Tá? Nessa imagem aqui, que eu quero? Eu quero deixar ela um pouco mais fria. Então, só para explicar aqui rapidinho, ele tem esses 3 painéis aqui. Cada um representa uma área da imagem, né? As sombras, os tons médios e as altas luzes. E você consegue colorir por zona. Então, por exemplo, eu quero deixar as sombras, as minhas áreas escuras, um pouco mais azul. Então, eu venho aqui, jogo o tom de azul que eu quero. E automaticamente, onde está nas partes mais escuras, ele vai dar esse tom de azul. Eu não vou deixar ele muito forte, então aqui ele intensifica ou diminui, então eu vou deixar ele um pouquinho. Então é isso aí, galera, eu deixei ela um pouco mais fria, a imagem, né? O antes e o depois aqui, ó, vocês podem ver que ela ficou mais pro tom de azul. Para mim era esse efeito que eu queria deixar na imagem. Agora vamos pro próximo exemplo. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou adicionar a camada de ajuste, vou adicionar aqui o colorista, vou usar essa imagem aqui como referência para a gente corrigir o balanço de branco. A gente começa corrigindo o balanço. Essa aqui já está um pouco mais equilibrada, vocês percebem que o gráfico aqui já está um pouco mais equilibrado. Só vou dar uma pequena mexida aqui. Eu vou devolver um pouquinho aqui das sombras. Não vou escurecer muito, porque senão vou perder informação aqui. Vou subir um pouquinho mais essa parte aqui, pouca coisa mínima. Percebam que essa parte aqui da imagem, ela perdeu um pouquinho de informação. Aqui no colorista a gente tem uma aba de highlights, que serve justamente para a gente recuperar um pouco, ó, essa informação que perdeu aqui. Então eu vou pôr um pouquinho mais para a gente poder recuperar essa informação aqui. Vou aumentar um pouquinho mais a saturação, coisa mínima também. Balanceou na referência e a partir dela eu vou até cortar aqui, ficar mais fácil. Então essa aqui é a nossa referência e essa aqui é a nossa imagem. Percebam que, né, aqui a gente tem características diferentes, porque cor de pele, né, do nosso personagem, nosso modelo é outra. Eu acho que aqui está um pouco amarelo demais, talvez. Vou jogar um pouquinho mais de azul. Aqui a gente vai
Aí testando a configuração, pra mim eu acho que o balanço de branco melhor ficou aqui. Beleza. A saturação tá legal. Agora a gente vai para a imagem final aqui. Acho que aqui ficou legal. Mais uma vez eu vou dar uma descida aqui nas sombras. Nós vamos jogar mais uma vez aqui nossa camada de ajuste. Eu vou jogar de novo aqui o colorista. Posso até desligar aqui. O que eu vou fazer agora? Nós vamos aplicar aqui agora. Nessa aqui eu não vou usar LUT, eu vou deixar sem LUT mesmo. Mas só para vocês verem aqui, tem alguns exemplos. Por exemplo, tem esse aqui que ele vai deixar a imagem com esse. Eu poderia usar esse, por exemplo, ó. Ele meio que deixa só as cores quentes, né? Assim, os laranjas. Ficaria legal também, eu poderia usar assim. Poderia deixar ele preto e branco. Poderia, enfim, aqui usar um LUT um pouco mais cinema. Esse aqui ficou bem legal. Sabendo que todas as imagens elas têm a mesma configuração. Eu particularmente gostei desse efeito aqui. Talvez eu só tiraria um pouquinho mais da saturação. Ó, galera, esse foi bem rápido porque eu usei um LUT já pronto. Ele já me deu uma característica aqui bem que eu gostei. Então agora vamos partir para o último exemplo aqui. Esse aqui a gente gravou de dia. Aqui eu acho que tem que dar uma esquentada na imagem. Então eu vou jogar um pouquinho mais de vermelho e vou trazer um pouquinho mais dos verdes aqui, ó. Eu acho que aqui tá legal. Aqui que eu geralmente acabo analisando o balanço de branco. Lógico, a gente tem que ver o branco, né? O branco tem que ser branco, mas eu também analiso bastante a pele. Bom, eu vou usar um pouquinho mais de contraste aqui, não muito, para a gente não perder informação aqui, né, no cabelo. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó, a parte média da imagem aqui, né, dos tons médios, não muito também, para a gente não perder informação. Se eu jogar demais, não fica legal. E vou aumentar um pouquinho mais a nossa saturação aqui, para a gente ganhar um pouco mais de cor. Beleza, agora a gente vai no menu de comparação aqui. Nós vamos procurar aqui a imagem de referência, que é essa aqui que a gente trabalhou. E agora a gente vai analisar caso a caso aqui. Percebam que nessa imagem já está um pouco, como a gente gravou contra o sol, ficou um pouco mais de sombra aqui, né? Então eu vou tirar um pouquinho, tá vendo? Ó? Um pouco mais parecido com essa imagem. E vou jogar um pouquinho mais dos tons médios aqui, ó. Então já está mais parecido com a nossa imagem de referência. E aqui, ó, nós temos a mesma configuração dessa primeira. Tá vendo que agora ficou um pouquinho mais parecido com a nossa imagem de referência? Pode desligar esse painel aqui. Vou jogar de novo aqui o colorista. Aqui eu vou usar um LUT. Eu vou usar aquele Medium 6. Você vê que ele já dá uma saturada na imagem. Eu gosto de utilizar bastante. Esse aqui eu vou deixar um pouco mais natural, um pouco mais saturado, porque a intenção aqui, né, como é um residencial, então é legal ter um pouco mais de verde, um pouco mais colorido, né, um pouco mais vívido, um pouco mais bonito, porque, tá vendo? A gente pode puxar um pouquinho mais pro verde. Então, galera, seria isso aqui que eu faria. Eu não vou mexer mais, porque pra mim tá legal. Acho que não na temperatura, acho que eu vou jogar aqui nos tons médios, ó. Tá vendo? Pra dar um pouquinho mais de... Talvez eu exagerei um pouco. É interessante essa ferramenta é justamente a gente treinar para atingir resultados diferentes. Sempre lembre de dar um sentido para aquilo que vocês estão fazendo. Não é só deixar a imagem bonita, como eu disse, né? Mas sim dar sentido ao que você está fazendo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva
Vai vir muito mais conteúdo interessante, eu vou falar sobre iluminação, vou falar sobre som, sobre equipamento, sobre lente, sobre After Effects, enfim, muita coisa legal tá por vir aí. Então fiquem ligados e até a próxima. Valeu!